Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos seres celestes mais conhecidos das Escrituras, o Arcanjo Gabriel. Ele é o mensageiro que, depois de um silêncio de séculos, aparece para entregar uma promessa que iria mudar o mundo. Vamos juntos descobrir como a chegada dele quebrou esse silêncio. Para a gente entender o Gabriel, o ponto de partida é o nome dele. Em hebraico, Gabriel significa Deus é a minha força. E olha, isso não é só um título, sabe? É a própria essência da missão dele. Ser a força ativa de Deus. Aquele princípio espiritual que anima, que conforta e, o mais importante de tudo, que desperta. É por causa desse papel tão importante que ele ficou conhecido como a voz-chefe da revelação divina. Ele funciona como uma ponte entre o céu e a terra. E toda vez que ele aparece, segundo os textos, é para dar início a um ciclo novo, um ciclo decisivo na história espiritual da humanidade. Ele conecta a promessa divina ao seu cumprimento. E é aqui que a história ganha uma tensão enorme. Pensa só, antes dos anúncios que deram o pontapé inicial no Novo Testamento, existiu um período gigante de 400 anos em que a voz profética simplesmente sumiu. Um mistério que preparou o palco para o retorno dramático de Gabriel. Esse período tem até nome, é o Grande Silêncio Profético. Foi uma era de muita transformação e principalmente de muita expectativa. Era como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando desesperadamente por um novo sinal, uma nova manifestação divina. 400 anos. É difícil até de colocar em perspectiva, né? Foi esse o tempo que passou desde o último profeta registrado, Malaquias, até a comunicação lá do alto ser restabelecida. Imagina o vácuo espiritual que isso criou. Marcou gerações inteiras. E o que aconteceu durante esse intervalo todo? Bom, sem a voz viva dos profetas para guiar o povo, a fé foi meio que endurecendo, virando mais um ritual formal do que aquela esperança que queima no peito. Para completar o cenário, a Judéia ainda vivia sob a opressão do Império Romano. Era uma mistura de expectativa com um certo desespero. Mas, um pouco antes do silêncio acabar oficialmente, aparece uma pista fascinante. Um eco, que não foi gravado num livro, mas sim numa pedra, e que parece antecipar tudo o que estava para acontecer. Arqueólogos descobriram uma inscrição que hoje a gente conhece como a Revelação de Gabriel. É como se fosse um sussurro, um vestígio desse diálogo entre o céu e a terra, um sinal de que a longa espera estava prestes a terminar. O mais impressionante dessa pedra é a data dela. Ela é do finalzinho do século I a.C., ou seja, bem na transição daquele silêncio todo para uma nova era. O texto fala sobre justiça, sobre a esperança messiânica e, o ponto-chave, identifica Gabriel como a voz que fala em nome de Deus. E olha só a linha mais impactante dessa inscrição. Em 3 dias o sinal será dado. Eu sou Gabriel. É uma declaração muito direta, né? O próprio arcanjo se anunciando e prometendo um sinal iminente. Isso ecoa de um jeito muito poderoso os eventos que aconteceriam logo em seguida, no Novo Testamento. E com isso a gente chega no clímax da história, o ponto de virada, quando Gabriel aparece oficialmente. Mas dessa vez, não numa pedra, e sim em pessoa, no lugar mais sagrado de Jerusalém, para quebrar de vez aqueles 400 anos de silêncio. O encontro acontece com o sacerdote, Zacarias. Funciona assim. Primeiro, a oração. Zacarias está oferecendo o incenso, que simboliza as preces subindo ao céu. Em seguida, a aparição. Gabriel surge como a resposta divina àquela prece. Mas aí vem a dúvida. Zacarias, um homem do templo, não acredita. E como resposta, Gabriel impõe o que a fonte chama de silêncio pedagógico. Isso ilustra perfeitamente a lição central da história do Zacarias. Ele representa aquela fé que virou só ritual, que está presa na lógica humana. Ele cumpria a função dele, mas já não tinha mais aquela fé viva, sabe? Aquela que acredita no impossível e que confia de verdade na promessa divina. A fonte que a gente usa resume isso de um jeito muito forte. A fé inoperante é um verbo que se cala. A mudez do Zacarias não foi um castigo, foi um símbolo. Aquele que duvida da palavra divina acaba perdendo, mesmo que só por um tempo, a sua própria voz espiritual. Agora vamos sair um pouco da narrativa histórica e trazer isso para um lado mais pessoal. A ideia aqui é que esses personagens não são só figuras do passado, eles representam estados de consciência, arquétipos que vivem dentro de cada um de nós. Olhando por esse ângulo, Zacarias somos nós, naquele momento em que a fé vira rotina e a gente duvida.
Isabel, a esposa dele, que concebe já em idade avançada, é a nossa alma amadurecida, que mesmo parecendo infértil, ainda pode gerar esperança. E Gabriel? Gabriel é aquela voz interior da inspiração, o impulso divino que nos chama para algo novo. Se a gente pudesse resumir a mensagem do Gabriel em uma única frase, seria esta: não temas. É um convite para a gente confiar, para ter a certeza de que algo está amparada. É a promessa de que, apesar do medo, apesar da dúvida, tem sempre algo novo e divino querendo nascer através de nós. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se Gabriel é essa voz que nos desperta, a pergunta que fica é a seguinte: dentro do nosso próprio silêncio, no meio das nossas rotinas e dúvidas, que anúncio divino está só esperando para ser ouvido?